Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos novamente aqui no Zoom Debates, esse programa que é um podcast em que nós temos o prazer de estar com vocês aqui todas as semanas. E é um programa diferenciado, porque nós sempre estivemos aqui acostumados a um programa comum, um programa de TV, e é um programa hoje um pouquinho metido à besta, que é um programa de rádio com características aqui de TV, um programa onde a gente não precisa ficar procurando onde as câmeras estão posicionadas, quer dizer, as câmeras é que nos procuram. Então ele tem ele nos dá uma certa comodidade e um certo conforto. Isso faz com que a gente fique mais à vontade, com certeza. Hoje nós estamos aqui com um tema, estamos num dia muito especial. Nós estamos aqui terminando o carnaval em algumas cidades. Em outras cidades o carnaval continua. O carnaval vai até aí o sábado, com certeza. Mas hoje, nesta terça-feira, aqui às 10 horas da noite, às 22 horas, nós estamos aqui começando aí uma ressaca de carnaval para uns, outros já começam a trabalhar nessa quarta-feira, mas nós vamos falar hoje de um tema que é com certeza o carnaval. O carnaval, ou entrudo, são os 3 dias de festas que precedem a quarta-feira de cinza. É uma palavra com origem no latim carnavale, e o que significa dizer adeus à carne. A origem do carnaval está relacionada com determinados rituais de fecundidade da terra, que eram organizados na passagem do ano e no início da primavera. No entanto, com o aparecimento do cristianismo, o carnaval perdeu um pouco do seu caráter simbólico e místico. Os bailes de máscara foram criados na França apenas por volta do século XVII, mas rapidamente ficaram populares em outros países europeus. Para falar disso, falar da história do carnaval e falar de como chegou o carnaval no Brasil, nós trouxemos aqui 2 historiadores, se posso assim dizer, porque são 2 apaixonados pela história e principalmente pela história do carnaval. São amigos, são pessoas amigas nossas, pessoas que nós conhecemos há muitos anos e que com certeza vai trazer aqui para a gente e para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, com certeza um conteúdo de muita relevância, porque eles vão levar para vocês algo a mais do que somente aquela coisa que vocês viram, carnaval na televisão, carnaval das escolas de samba, mas a origem do carnaval. E eu vou apresentar para vocês, e ela que vai se apresentar. Janaína Botelho. Janaína Botelho, por Janaína Botelho. Quem é Janaína Botelho? Que vem aqui hoje, numa terça-feira de carnaval, falar naturalmente sobre carnaval. Roosevelt, um prazer imenso estar aqui no Zoom Debates e também debatendo, né, com o nosso querido Davi Macena, que escreveu um livro maravilhoso, Até Quarta-feira, é o nosso historiador do carnaval aqui em Friburgo. Bem, eu posso falar um pouquinho de carnaval porque eu estudei a Sociedade de Nova Friburgo, né, que é uma cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, no final do século XIX. E Nova Friburgo tinha uma particularidade em relação ao carnaval porque recebia muitos veranistas. Até o nome veranista, porque ficavam no verão e, por incrível que pareça, ficavam 6 meses no município. Isso porque o Rio de Janeiro, todo verão, tinha aquelas epidemias de febre amarela. Não se sabia ainda que era um mosquito, se desconhecia a etiologia, né, a origem, o vetor, né, da doença, que era o mosquito. E por isso os veranistas, além de Petrópolis, claro, vinham também para Nova Friburgo. Então o nosso carnaval ganha uma característica um pouco assim, carioca, né, das elites cariocas. Então a gente vai falar sobre isso, né, como eram os bailes. Nós tivemos a Batalha das Flores, que acontecia também no Rio de Janeiro, isso tudo por influência desses veranistas. Então, nesse final do século XIX e até início do século XX, a gente vai ter uma influência muito grande dos cariocas do Rio de Janeiro nessa nossa sociabilidade aí do carnaval.
Seja muito bem-vinda. E o Davi. Davi, eu naturalmente teria aqui, passaria também muito tempo falando do currículo dele, mas eu gostaria que ele falasse, porque Davi, ao longo de sua vida, Davi é como a Zoom, Davi é plural, né? Davi é também, Davi acho que nunca foi analógico, né? Davi sempre foi digital, né? Mas é muito diverso. Davi por Davi. Eu sou jornalista, escritor, sou memorialista, né? Pesquiso a memória mesmo, né? Quem dera eu tivesse essa capacidade da professora Janaína Botelho de contextualizar os fatos da forma brilhante com que ela faz, encantando todo mundo pelas suas histórias, pelas suas pesquisas profundas, né? Necessárias, que resgata a autoestima do povo friburguense, né? É uma honra estar aqui, é sempre uma honra, sou fã incontestável da Janaína. O meu livro ele só existe porque eu fui beber muitas vezes nas pesquisas de Janaína. Dizer que eu tenho uma gratidão eterna ao Roosevelt, foi quem me trouxe de volta para Friburgo no final dos anos 90, né? Mas eu sou esse apaixonado também pelo carnaval, porque hoje, terça-feira de carnaval, é meu aniversário. Nasci numa segunda-feira de carnaval, né? E sou uma pessoa que desde muito pequeno gosto de carnaval, né? E aproveitando o gancho, né, da sua abertura, do seu lead sobre o carnaval, né? O carnaval é muito recente, né? Data do século XVI. Foi o Papa Gregório XIII que pega essa festa, que era uma festa de aldeias, baseada nas Saturnálias, né? E que acontecia originalmente no mês de dezembro, que antecedia o inverno europeu, e ele coloca essa festa no calendário cristão, que é o calendário gregoriano, né, em memória do próprio Papa Gregório, criando essa verdade absoluta para o cristianismo de que você pode comer carne à vontade, que fazendo jejum de 40 dias, Deus te recupera e te salva na quaresma, né? Então, na Páscoa, né, a renovação do corpo, do espírito. Então, é uma festa interessante e eu adoro falar sobre o carnaval. Vamos aproveitar, então, Davi, como você falou o termo, vamos contextualizar. Porque quem está, né, nos vendo e nos ouvindo acredita que o carnaval, e você já trouxe, né, alguma coisa nesse sentido, acredita que o carnaval é o que está aí, né? O tema que nós trouxemos aqui para hoje é Carnaval, a maior festa popular do país que alcança o interior e movimenta a sua economia. No decorrer nós vamos falando, isso aí a gente coloca como um tempo para ancorar, né? Então, pode ser, vamos falar de economia, com certeza, dentro do carnaval, mas eu queria começar com a história, Janaína, porque o carnaval não começa como é hoje. Tá? O carnaval começa, ele entra no Brasil de alguma forma. Tá? Eu queria que você, como historiadora, com certeza já teve a oportunidade de estudar, não Friburgo, mas a condição do carnaval. Como é que o carnaval chega no Brasil? Chega por aonde? Davi também, pode, por favor, você fique à vontade, para que nesse primeiro momento a gente possa trazer uma contribuição com relação a isso. O colonizador português, ele trouxe essa brincadeira que a gente chama de intrudo antes da quaresma, né? Que era uma brincadeira assim, né, que se praticava em Portugal. O intrudo, muitos historiadores chamam de o avô do carnaval, né? Porque a gente ainda não está ainda nesse carnaval, dentro dessa categoria ainda que a gente conhece hoje. E o que era o intrudo? O intrudo era uma brincadeira de rua, que o objetivo era molhar as pessoas com água e alguns aditivos, né, que era água de cheiro, ou então polvilho, pó de cabelo, farinha. E é interessante que se fazia na época, se colocava água, geralmente, isso daí a gente encontra até na obra do Debré, se colocava geralmente uma essência de canela, né? Mas poderia ter essência de laranja e tal, nessas bolas de cera. E essa bola de cera eu não vou explicar porque ela tem uma história antiga, porque bola de cera era uma maneira de votação da Câmara Municipal, em que se colocava os votos dentro de uma bola de cera. Helena, nós temos até algumas imagens que você trouxe, até de alguns artigos seus. Quando você achar necessário, você me falou e lembrou, eu li um artigo seu muito interessante. Pode então botar a imagem do Debré, né? Rafael, tem uma imagem branco, tem uma imagem de uma pintura do Debré. Do Jean-Baptiste Debré, de 1823. Não sei se você está com ela aí, Rafael. Aquela...
você, por favor, se tiver a oportunidade... É a única que é uma litografia. Essa, olha aqui, que obra sensacional, hein? Então, ele retratou bem o intrudo, né? A gente tem aí... Pode sinalizar ali, até Pode mostrar? Não, você... A gente tem aqui as bolas de cera. Que eles chamavam de limões de cera. Limões de cera. Essa bola de cera era feita assim num formato de laranja. Seria uma parafina. Uma parafina fina. Aqui, uma caneta. Depois eles usavam a seringa para injetar as essências. Né? Então, aqui na cena, a gente tem uma pessoa comprando de uma negra o ganho, né? Que elas faziam muito, as senhoras ganhavam muito dinheiro fazendo bolas de cera. E aí a gente tem ali em cima uma já prestes a jogar uma bola de cera. Lá no alto você está mostrando, alto, né, Rafael? Está mostrando lá no alto a imagem? Ela está fazendo o apontamento, Rafael? Já tem uma ali pronta para jogar. E além de você... quando você atirava, aquilo era muito frágil, como você falou, uma parafina, aquilo logo quebrava e molhava, encharcava a pessoa toda. E de início era... O Debré descreve canela, né? Mas aquilo podia ser uma água de cheiro e tal. Mas depois começaram a botar urina, depois virou bagunça, né? E também, dentro dessa brincadeira de molhar, a gente tem um menino aqui com seringa. Ao tamanho da seringa. A gente no carnaval pegou ainda aquelas seringuinhas de molhar, né? Espirradeira. Né? Isso é um reflexo do intrudo. Então, ele aqui... Todo mundo está com o rosto branco, que levou uma polvilhada no rosto. Você vê que todos eles estão aqui, né? E aqui é interessante que a gente vê um senhor passando com sombrinha. Isso é porque está cheio de gente ali com vasilhame de água para jogar em cima dele. Quem passasse embaixo, jogava. Você vê que ele anda com sombrinha. Isso daí era o intrudo, né? Foi o início assim do carnaval. Ele né? se torna violento, né, Janaína? Durante um tempo ele se torna uma brincadeira muito botam, violenta. Alguns botam urina. E os municípios, especialmente Friburgo, a Câmara então impõe um decreto que proíbe o intrudo português. Ele foi proibido durante muitos anos. Ele foi proibido no Rio de Janeiro, em Friburgo, mas ele continuou sendo praticado. Se você pegar o jornal O Friburguense, de final do século XIX, pós-carnaval, você vê a descrição de situações na rua, de que fulano jogou um limão de cheiro na senhora e tal. Então, você vê que ainda continua essa prática, mesmo sendo proibido, né? Então, é o nosso avôzinho do carnaval, né? E hoje, se a gente perceber a espuminha, né, aquela espuminha insuportável que as crianças jogam, é decorrente dessa prática. É uma releitura, né? A gente teve o lança-perfume nos bailes de carnaval, que um jogava no outro, depois vieram as espirradeiras de plástico, né, e depois as espuminhas. É insuportável. Você está andando na rua, de repente vem aquele jato de espuminha de algum lugar. Acabou sendo proibido também, né? Que também foi proibido durante um período, que prejudicava a vista e tudo mais, mas eles continuam jogando espuma, pó colorido, tinta colorida, né? Era uma forma de irritar o outro. Isso era típico do carnaval português. Mas já com música, já também? Ou a gente já falava essa característica? A gente está já falando aqui já no... Não, era só brincadeira na rua. E é interessante que acontecia em todas as classes sociais, né? O Debré mostra de negros ao ganho, ali brincando, né? Mas você vê dentro, tem imagens assim de pessoas dentro da sua residência, um brincando com o outro. Isso atingiu todas as classes sociais. Mas Debré, nós estamos falando de 1823? Essa gravura ele pintou em 1823. Então, mas... nós estamos falando de 1822, né? Ali, quer dizer, é uma coisa muito... Então você imagina o seguinte, quando a Janaína narra a festa que aconteceu em frente ali na praça, quando a chegada dos suíços, os traços se misturam com festa junina, com uma grande comemoração, parece uma quermesse, mas que eles jogavam coisas uns dos outros felizes. Né? Então, é um pouco do intrudo que se manifesta em tudo. Né? Há quem diga que quando tem uma formatura que se pega o capelão e joga para o alto, que isso é oriundo, é uma forma do brasileiro de festejar, de comemorar, lançar em cima do outro as coisas, brincar. Né? E isso é originário da festa que acontecia na antiguidade, né, entre os camponeses, porque os camponeses faziam exatamente isso.
Eles molhavam miolo de pão no vinho e jogavam entre si. Isso mesmo. Já trazer aqui também para o comentário de vocês, olha, durante o Renascimento, as festas carnavalescas atingiram grande popularidade, principalmente na Itália, em Roma e Veneza. No Brasil, apesar do carnaval ter um grande componente, né, turística, ainda mantém sua espontaneidade, que fortaleceu através do folclore popular. Alguma coisa com relação, quer dizer, a gente tem uma personagem muito emblemática na construção do carnaval no mundo, sim, que é Catarina de Médicis, que é a rainha de França, de origem italiana, que traz para o carnaval a figura da comédia dell'arte. Ela traz o Pierrot, o Arlequim e a Colombina. E com isso ela traz as máscaras do teatro. Então, na verdade, é Catarina de Médicis que na França cria os bailes com essas figuras da comédia dell'arte. E, em contrapartida, em Veneza, as máscaras se impõem como necessárias e obrigatórias dos bailes de carnaval. E ficaram, né, Davi? Ficaram que pra até sempre. O século XIX você... Mas as máscaras também são da época dos camponeses, porque quando eles faziam os embutidos, que eles saíam para caçar, e as mulheres ficavam sozinhas, enquanto eles preparavam os embutidos, as mulheres faziam baltas, máscaras com as peles de animal. Que é uma tradição que você vê ainda no Palhaço da Folia de Reis, que são aquelas máscaras de pele de animal, né? Então, tudo isso vai se entrelaçando, até porque o brasileiro ele é tão criativo, Roosevelt, que com esse monte de imigrantes que o Brasil teve e tem, né, tudo isso esses traços vão construindo uma grande trama, que é o carnaval brasileiro, né? O carnaval não é uma festa brasileira, mas a moda brasileira é a maior festa do mundo. Mas a gente poderia dizer, Janaína, que a vinda e a instalação aqui no Brasil da família real, isso vamos trazer assim efetivamente, né? Porque a gente o brasileiro não dá valor a esse fato que, na verdade, Dom João, quando sai, ele traz Portugal para dentro do Brasil, ele instala aqui o seu reino daqui, né? E ele passa a governar a partir daqui. Então as pessoas não veem muito isso. Fugiu de Portugal e Napoleão invadindo, coisa nesse sentido, mas veio a corte toda para cá. Então se a gente quiser fazer, não analogia, mas trazer um grau de importância e de repercussão, Davi e Janaína, acho que tem muito a ver desse momento. Nós estamos falando, Davi trouxe a questão de Catarina de Médici. Não há como se falar em Catarina de Médici se a gente não tem a corte aqui. Com certeza. Né? Então, só para trazer essa contribuição, já que nós estamos falando em história, como é que vocês veem essa questão da família? Vamos trazer um pouco da família real no Brasil e essas questões de mitos e verdades, contribuições e tal da família real. Um pouquinho da família real. Inclusive no livro As Barbas do Imperador, da Lilian Schwartz, ela conta uma cena em que, quando começaram os carnavais de rua, das carruagens, com alegorias, que eles convidaram a família real, Dom Pedro II e a família real, para assistir esse desfile, né? Você tem essa passagem, já na época de Dom Pedro II. E é interessante que nesses carros alegóricos, isso também a gente vai ver em Friburgo, no final do século XIX, eles distribuíam folhetins, aqueles pequenos jornais com críticas sociais, críticas à iluminação das ruas, à Câmara Municipal, porque os municípios eram administrados ainda pela Câmara, enfim, problemas de infraestrutura da cidade. Então, o carnaval começa muito com uma crítica. Obviamente, essas sociedades carnavalescas integravam os intelectuais, bacharéis em direito. Os rábulas, né? Os rábulas, os escritores, poetas, eles começaram a utilizar. E em Friburgo, a gente vê também essas sociedades carnavalescas também no desfile, distribuindo folhetins com críticas à municipalidade, né? Quer dizer, então esse desfile de alegoria era um desfile, assim, ela no livro ela não descreve exatamente como eram essas alegorias, mas o que ela destaca e que me chamou a atenção, porque em Friburgo eu ainda peguei isso nas fontes, são essas sociedades carnavalescas distribuindo esses folhetins. Inclusive eu vi o Martignoni, que foi um grande artista que pintou o chalé, fez umas pinturas no chalé, na igreja matriz. Quer dizer, então são intelectuais e artistas que aproveitavam esse momento para fazer uma crítica social, né?
Essa crítica ela é tão potente que quando as escolas de samba se constituem, nós já estamos falando do século XX, 1930, né? As figuras mais importantes que defendiam o pavilhão da escola são uma crítica, um deboche à corte portuguesa. A porta-bandeira tinha a tradição da peruca branca, do rosto maquiado de branco, quer dizer, era uma ao contrário da blackface, né? Era um embranquecimento da mulher que trazia o estandarte, que defendia o estandarte, com o vestido rodado, tal qual a corte portuguesa se apresentava. E o mestre-sala, que defendia com uma navalha na mão, protegia tanto a porta-bandeira quanto o pavilhão, que era o símbolo maior da escola, da agremiação, ele era, na verdade, um capoeirista vestido com as roupas da corte, de meia branca, de peruca branca. Isso era um grande deboche à figura da corte portuguesa. Mas isso vem, aí, e Janaína conta, e lá, aí daqui a pouco nós vamos, porque essa coisa do vai e volta na história, e você já trazendo para o século XX, porque Janaína tem uma questão, ela falou lá quando iniciou, daquela questão de Friburgo, quando das febres, e o Friburgo, as pessoas vinham para cá, né? Os veranistas, porque saíam, era a Suíça, porque quem tinha muito dinheiro ia para a Suíça, quem tinha dinheiro vinha para Friburgo, pelo clima. Mas por quê? Porque o centro do Rio era uma cidade que nós não falávamos em esgotamento sanitário, coisa nesse sentido, e houve a questão da abolição da escravatura, onde os escravos também saíram, né, se deixou o povo, né, chamado escravizado à época, né, ao léu, e acabou que eles foram, né, procurando ali as acomodações. Você falando do deboche, e quando nasce também o carnaval e o carnaval de rua, tem a ver com a questão do povo que morava no entorno e que vem para o chamado asfalto, ou coisa nesse sentido. Por quê? Porque, via de regra, o carnaval, quando da sua origem, ele tinha muito mais a ver com o povo, com a raça negra, do que fala um pouco dessa questão. Eu sempre digo que existiam dois carnavais. O carnaval da elite, que era um apartheid, né, o carnaval das soirées, dos bailes de máscara, dos clubes sociais. Isso era um apartheid social. Né? E o carnaval das ruas, onde as pessoas mais simples não tinham dinheiro para as máscaras, mas colocavam uma fronha na cabeça, que eram os mascarados, e vinham às ruas disfarçando a voz em falsete, e aí era aquela pessoa que trabalhava na sua residência, te encontrava na rua e perguntava: sabe quem eu sou? Com uma voz em falsete. Essa é uma forma da pessoa mais simples vir para as ruas. Então, os blocos de sujo, esses movimentos, porque teve um período, sobretudo em Friburgo, que era proibido o negro sair às ruas na época do carnaval. Né? Nesse ponto. Foi pós-abolição isso. Então, eles começaram a se organizar num formato que chamava-se cucumbi. Eles faziam uma espécie de procissão no período carnavalesco em homenagem a dois santos negros, São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, todos de branco, e ninguém podia proibir esse tipo de manifestação religiosa, que era muito parecida com o catolicismo. E, na verdade, quando eles chegavam na zona urbana da cidade, eles se transformavam numa grande malta de capoeiras, e a polícia tinha muito medo de enfrentar os capoeiristas. Né? Então, isso diversos registros de maltas de capoeiras que acabavam criando um constrangimento para a sociedade de elite friburguense quando invadiam essas áreas que eram proibidas aos negros. Então, há resistência, há um outro modo de brincar o carnaval que difere. Então, são dois carnavais, um carnaval da elite e um carnaval dos mais populares, né? Que chamavam de baile dos pés descalços, que era muito comum, as pessoas que não tinham sapato iam para esses bailes, né? Então, e eles começam a construir essa crítica social, né? Então, eles começam a debochar disso. O carnaval era negro mesmo, né? Tanto que em Friburgo o desfile acontecia entre o Clube de Xadrez e a Ponte Branca do Clube dos 50. Muito tempo depois, vai para a Praça Getúlio Vargas, cada escola numa alameda da praça, e só Feliciano Costa, no final dos anos 50, negro, médico, diretor do Sanatório Naval, que enfrenta a elite friburguense trazendo as escolas de samba para a Avenida Alberto Braun, que era o boulevard da cidade. Então, é muita resistência. No Rio não foi diferente. A tia Seata, uma babalorixá, a capital federal era no Rio de Janeiro, também era proibida a aglomeração de negros.
né? Os grupos se reuniam para as rodas de capoeira, para as manifestações espíritas, para os batuques. E o presidente do Brasil, Venceslau Braz, tinha um machucado no pé que médico nenhum curava. Então disseram, olha, tem uma rezadeira chamada Tia Seata, lá no Estácio, e ela pode curar o seu pé. E ele procurou a rezadeira ele curou o pé do presidente. O presidente falou, o que eu posso te dar em troca? Ela falou, deixe os negros se manifestarem. E ele autoriza, então, a formação da primeira escola de samba do Rio de Janeiro, que é a Deixa Eu Falar. E, em homenagem à Tia Seata, é obrigatório até hoje a aula de baiana nas escolas de samba. É uma homenagem a essa mulher que negociou um grande trunfo com o presidente da República pela liberdade de manifestação das escolas de samba. Janaína, você vê, nós estamos trazendo a historicidade. Isso. Né? Quer dizer, quando Janaína fala, quando ela iniciou, e ela tem também uma parte quando ela traz, quando ela faz as pesquisas dela, uma coisa muito interessante, quando você falou da questão que era a divisão, ela fala do branqueamento, né? Uma coisa que é muito interessante, né? Mas buscar fazer de alguma forma um destaque, eu não sei se... A imigração europeia, né, foi muito nesse sentido também, né, de branquear, né, a população. Né? Mas é interessante que, por exemplo, eu não tenho assim, a propriedade que o Davi tem de falar desse carnaval de rua, porque eu pesquisei os jornais. Sim. A minha fonte foram os jornais. E os jornais só falam das elites. Só? Os jornais vão descrever. Sim, as pessoas das classes populares são na parte policial. Você né? só encontra registro de escolas de samba de Friburgo a partir dos anos 70. Antes você não tem. Eles só falam dos grandes bailes, das soirées, né? Descreve o carnaval de rua, por exemplo. Como eu falei com você, Friburgo tinha uma particularidade. A febre amarela, desde 1850, ela começou... todo verão você tinha epidemia de febre amarela. Né? Por isso que Petrópolis foi criada. Dom Pedro II criou Petrópolis para justamente nessa estação, que ele chamava de Estação Calmosa, né? Ir com a família toda, aquela entourage dele toda, para Petrópolis. Bem, então, inclusive ele perdeu um filho com febre amarela. E aí, todos os verões, um grupo ia para Petrópolis e um grupo vinha para Nova Friburgo. Por isso que eu falei que o nosso carnaval era um carnaval muito europeizado, porque essa elite carioca era europeizada, você vê pela decoração dos carnavais, que era um carnaval veneziano, né, aproximando-se do carnaval de Veneza, e tinha os bailes de máscara. No jornal, inclusive... Eles sempre convidavam um jornalista, o jornalista ia, e você tinha, quando você entrava, porque o barato do carnaval era você não ser identificado, mesmo nos bailes de máscara. Então, uma pessoa ficava na porta, isso é descrito no Jornal do Brasil. O senhor fulano de tal pedia que só ele poderia pedir que as pessoas, principalmente os homens, tirassem as máscaras para ver quem estava ali, para poder ser admitido naquele salão. E um detalhe também é que os carnavais ocorriam nos hotéis. Tá? Nós tínhamos o Hotel Saluce, o Leroy, o Central, que é hoje o Colégio Nossa Senhora das Dores, e o Engert depois. E, enfim, e outra coisa também, uma característica interessante, é que o tipo de dança, né, era quadrilha. Você imagina você dançar quadrilha, polca, mazurca, valsa até e escotes. Se dançava isso nos bailes de Nova Friburgo naquele final do século XIX, né? E outra característica também europeia era a Batalha das Flores, que lembra um pouquinho o Intrudo. A Batalha das Flores é uma cópia do Carnaval de Nice, na França, em que as carruagens saíam ornamentadas e com alegorias, por exemplo, geralmente de animais, cisne, uma corbelha de flores, navios, enfim, toda paramentada, mas com flores, geralmente camélias, orquídeas, crisântemos, cravo não tem referência não, rosas.
E aí elas saíam desfilando pelo centro da cidade, né? Era um carruagem que era os filhos do Barão de Nova Friburgo, Barão de Duas Barras, Rui Barbosa, que era um habitué em Friburgo, enfim, madame para lá, madame para cá, barões e tal. E eles faziam esse desfile nesses carros alegóricos, que eram todos ornamentados com flores, e num determinado momento dava início a uma batalha, né? Tocavam. Outra coisa, as bandas acompanhavam também esse préstito, né? E em um determinado momento eles davam um sinal e um carro começava a tirar as flores que estavam no seu carro contra carro ou carruagem. Eles falam carro, mas é uma carruagem, contra o outro. Aquela brincadeira de jogar flor no outro, aí pega no rosto. Era uma batalha. Isso daí também é uma imitação do carnaval da França, né? Quer dizer, isso daí é um carnaval europeizado, né? Sim, e das elites, né? O povo só apreciava, né? E havia um hábito das fantasias serem todas referências às imigrações. Então as crianças se fantasiavam de húngaras, de austríacas, de tiroleses. Era comum. Fantasias de tirolês, fantasias de odaliscas. Tudo isso em referência a esses países colonizadores, entendeu? Era muito rico isso em Friburgo, né? As pessoas alternavam essas roupas e elas passavam de prima para irmã, para vizinha, né? Essas roupas eram aproveitadas e as cabeças muito bonitas. Depois foram os grupos que acabavam se organizando nos camarotes dos clubes com essas fantasias iguais, sarongues, né? Era uma coisa muito rica, muito elegante, né? Os bailes de carnaval, né? Inclusive até a descrição das fantasias era até em francês, né? Você via assim no jornal, né? Mas era assim o carnaval dos bailes. Agora, as sociedades musicais também tinham seus bailes, né? Tinha. Mais os populares. bailes só aconteciam porque existiam essas duas escolas de música, né? E eram esses integrantes das bandas que animavam os bailes das elites. E na segunda e terça-feira de carnaval, então, eles voltavam para a sede das bandas e faziam o carnaval mais popular, que era o carnaval dessas famílias operárias, de pessoas mais simples, que era o baile dos pés descalços, que aconteciam tanto na Euterpe quanto na sede da Campesina. Mas a gente está aqui buscando, então acho que nós já chegamos ao meio do programa, já falamos da história, alguma coisa que naturalmente já conseguiu fazer uma linha do tempo e dizer que o carnaval não nasce na Marquês de Sapucaí. Não. O carnaval não nasce na Bahia, né, com Filhos de Gandhi e com Ivete Sangalo, né? Então, só para a gente poder trazer. E aí, Davi escreve com muita propriedade aqui em Friburgo e ao longo dos anos, nessa própria TV aqui, Davi tem se marcado, se caracterizado como um grande comentarista de carnaval, que não deixa nada a desejar a nenhum dos comentaristas que você vê nas grandes redes das grandes cidades. Por quê? Primeiro, pelo conteúdo que ele tem. Segundo, pela dinâmica que ele faz dar aos comentários dele. E terceiro, porque ele conhece, tá, do que vem a ser o carnaval. Quando passa uma ala, ele conhece da costureira, ele conhece de quem fez aquele bordado, ele conhece daquele tecido, ele conhece daquela maquiagem. Então isso traz, eu estou dizendo para vocês porque eu tenho oportunidade, conheço o Davi há muitos anos, e não somente admiro, mas acho que é importante a gente passar. Então, Davi, agora eu gostaria que você começasse a falar do que fez, o que o motivou a primeiro a escrever esse livro, tá? Porque não é fácil você, com a juventude do Davi ao longo da vida dele, ele ter, naquele momento da vida dele, ele ter tido esse insight de fazer assim, vou escrever um livro que reúna o carnaval de uma forma, quer dizer, inusitada. Não é só os bastidores, né? É algo que traz para ele uma similaridade. Davi, começa porque aí... Eu sempre digo que a vida, eu fui muito agraciado, né? Eu tenho muita gratidão a Deus por isso. Eu tive muitas oportunidades. Eu contava para a Janaína que garoto, morava na Fernando Bisotto ali, sentado no meio-fio, com 12 anos de idade, 13, eu assistia com aquela corda, né? Tinha as cordas que dividiam o público da escola. Eu assisti um desfile de escola de samba e fiquei maravilhado com aquilo que eu vi. Em 74,
eu vi as 4 estações do ano da Unidos da Saudade. Para mim foi um carnaval emblemático, né, que fez uma virada de chave no Carnaval de Friburgo. Já no ano de 75 eu já estava na comissão de frente da escola, né, com a rampa do mercado de São Salvador, e pude conviver com alguns grandes nomes, que era Miguel Rotondaro, Gilberto Leitão, Eduardo Rodrigues, Luiz Cláudio Monteiro Alves, Francis, Eloy Machado. Com todos eles eu convivi, né? E eu tive a oportunidade disso, de ver como era feito, de descobrir como era, o que existia por trás dessa estrutura, dessa cadeia produtiva e criativa que é o carnaval, né? E eu comecei a reunir muitas coisas. E aí a Janaína escrevia sobre esse carnaval que ela pesquisava, eu lia, guardava, recortava. Leila Lopes também, tem uma contribuição inestimável, maravilhosa Leila Lopes, filha do Dr. Salim Lopes, vizinha minha de rua ali, né, que também tem essa contribuição. Tem o Venezia, que pesquisou muito tempo sobre o carnaval, de um modo geral, no Brasil, e eu comecei a ler muito sobre o carnaval brasileiro, em alguns livros do Musa e de outros historiadores, até que eu peguei um livro do professor Muniz Sodré, que esse foi o decisivo para que eu escrevesse sobre o carnaval de Friburgo, especialmente. Onde o Almirante, numa entrevista, Almirante foi um grande radialista, foi um grande compositor brasileiro, ele numa entrevista ao professor Muniz Sodré, ele conta que ele chegou em Friburgo em 1913, salvo engano. O pai veio de Juiz de Fora, com ele pequeno, o pai veio para ser diretor de produção da fábrica Ipu. Em 1915, então, ele conta que morou aqui, morou na rua Macniven, estudava na escola alemã, que onde hoje é a Igreja de São Bento. Ali ele aprendeu violino, piano, alemão, francês e português. E pela primeira vez ele descobriu o que era síncopa do samba, porque na Macniven tinha um chalé onde uma mãe de santo, escondido da polícia, recebia alguns negros que faziam um batuque, e ele ali viu pela primeira vez o que era a síncopa do samba, que é quando falta a letra no samba e as pessoas entoam gemidos e lelelele, sonoridades, né? E ele viu pela primeira vez incorporações ali. E ele percebeu que aquilo era carnaval. Então, que ele guardava esse quadro na cabeça dele, que quando ele mais tarde viu nascer o samba, ele falou, eu já vi isso em Nova Friburgo. Ali eu falei, está na hora de começar a escrever. Porque Friburgo tem uma história com samba, com a África, com a negritude, com tudo isso muito anterior, entendeu? Aí eu te interrompo para não acabar, mas para provocar, porque você disse que uma das fontes inspiradoras suas foi a Janaína. Janaína. Então eu queria, Janaína, mas como é que nasce em você essa inspiração para falar de carnaval? Porque você, quer dizer, não é só a linha do tempo, mas porque você durante algum tempo você trouxe o carnaval em seus artigos, em a memória do carnaval, isso você vê, e a ponto de poder inspirar. Nossa, para mim é uma honra. Os detalhes da Janaína. Janaína tem uma sutileza de detalhes, nomes de fantasias, personagens, lugares. Ela consegue territorializar a crônica dela, a pesquisa dela. Você caminha pela cidade como se você fosse um cidadão do século XIX. Entendeu? Que bom. Isso é muito rico, isso é muito Obrigada. bonito, né? Eu, na verdade, a intenção não foi pesquisar o carnaval. Porque eu fiz um recorte temporal, eu trabalhei com jornais, 12 anos de jornais, o friburguense, e dali eu fui tirando como era aquela sociedade friburguense. E as elites, elas estão ali direto nos jornais. Foi um livro, esse especificamente? O Cotidiano de Nova Friburgo no final do século XIX. Sim. Então é por isso, a minha intenção não foi assim, eu vou pesquisar o carnaval, mas eu mostrei o que foi aquela sociedade friburguense nesses 10 anos, e o carnaval nesses 10 anos ele aparece, que quando chega a época do veraneio, né? Que os turistas... Foi isso? Qual foi o tempo disso? Recorte? 1890 até 1902, 3, onde eu tinha os jornais, uma coisa assim.
né? Alguns, às vezes, falhava, o jornal era periódico, né? Ele não era diário, né? Qual jornal? Quais jornais? O Friburguense. Também teve outros, mas com a sequência era esse. Então, sempre que chegava o carnaval, começava aquele movimento, e o jornal descrevia os bailes, os jornalistas iam para os bailes e davam detalhes, assim, do que tinha. Por exemplo, é engraçado que nessa época as pessoas comiam muito doces, né? As mesas eram todas enfeitadas com flores e se servia doce, champanhe com doce, né? Se comia muito doce. Mas assim, então a minha intenção, Roosevelt, não foi pesquisar o carnaval, mas ele vai aparecer nesses 10 anos, a cada carnaval, porque o jornal dá uma descrição de como eram aquelas, eles chamam até de soirées, né? Eles chamam de soirées. Aproveitando, e para depois prosseguir com o Davi, você traz em algum momento de um desses livros, o cotidiano, e aí remontando aquele momento em que você abre o programa, quando você faz a sua apresentação, que você deixa de fazer a sua apresentação já para entrar, porque você é tão apaixonada pela história, que na apresentação você acaba trazendo a história para dentro da sua apresentação, e isso é muito acho que combina muito com você, né? Essa é a sua química, a sua alma hoje, acho que ela diz isso, né? A sua personalidade é a história, né? O seu sobrenome é a história, né? Janaína da história. Então, você quando fala, você diz algo nesse sentido. O Rio tinha aquelas endemias e as epidemias, né, que aconteciam no Rio, as pessoas vinham para alguns lugares, e dentre elas Friburgo. E se instalavam aqui, as famílias se instalavam, traziam as famílias todas. Algumas se instalavam nos hotéis por meses aqui, 6 meses. 6 meses? 6 meses impressionante. aqui. 6 meses, eu queria que você contasse. 6 meses. E aí o que acontecia? Mas os maridos não permaneciam aqui, às vezes. Iam para lá, continuavam no Rio. Em alguns lugares tinha chamado até o trem dos casados, ou coisa nesse sentido. Não sei se era o caso aqui. Mas o que acontecia? E voltava. E se contratavam muito, porque eram famílias que abastadas, contratavam às vezes para fazer os saraus, as coisas aqui de nomes importantes, traziam, né, grandes iniciativas culturais para cá. Eu queria que você contasse um pouco disso aqui, que foi isso também que deu, né, e o Davi pode também fazer esse laço aqui. Isso trouxe também a nós, porque nós estamos em Nova Friburgo, esse programa chega ao mundo todo, nós estamos em Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro, onde, quando nós falamos aqui de duas grandes sociedades musicais, centenárias, com mais de 150 anos, nós falamos isso em decorrência dessa coisa do nosso DNA, daquele tempo onde nós tivemos muita aproximação e muita afinidade com aqueles 6 meses de que aqui passavam. Aí temos a questão de Vila Lobos e coisas nesse sentido. O que você colocasse esse traço e depois o Davi desse prosseguimento, porque eu acho que é algo a ser relevado, e porque no mundo todo, onde estiver chegando esse programa, e para quem não é de Nova Friburgo, vai saber da relevância também de Friburgo com o aspecto da valorização cultural. Quem somos nós? É um grande patrimônio nacional da cultura que é Nova Friburgo. Você tocou num ponto, Roosevelt, que realmente a gente tem que chamar atenção, porque eu acho que a animação desses bailes era muito em função das sociedades musicais, né? Nós citamos só a Euterpe Campesina, mas Friburgo teve outras sociedades musicais. Então, e elas além dos bailes que elas faziam para essas elites nos hotéis, elas também tinham seus próprios bailes, elas acompanhavam os piqueniques e tal. Então, eu acho que muito dessa animação, né, do carnaval deve-se muito isso que você falou, do DNA, da gente ter essas sociedades musicais, e que eram muito bem estruturadas. A gente tem que citar a Euterpe Campesina, porque as outras acabaram se dispersando, né? Então, eu acho que a gente pode dizer, né, que pode ser que tenha uma ligação de causa e efeito, né, dessa animação dessas sociedades musicais, né? Não sei se Davi pensa as liras, né? Existiam os personagens emblemáticos. Bidu Sayão, por exemplo, era uma grande cantora lírica, talvez a maior cantora lírica brasileira, né?
ela frequentava Friburgo, né? É. Ela tinha parentesco com Madame Salis, né? Era da família. E, por exemplo, existiam grandes bailes que aconteciam na Chácara do Paraíso, né? Da família da Marieta Moraes, que era a Grene e o comandante, né? Do Macedo Soares. Ali aconteceram grandes bailes de carnaval, né? Dentro da chácara, né? Existiam vários lugares em Friburgo onde esses bailes aconteciam. Não à toa, vamos percorrer aqui mais alguns anos à frente, quando as escolas de samba ganham o cenário do carnaval friburguense, uma delas é formada exatamente por veranistas, que é a Acadêmico das Brownies. Ela nasce com 80% dela de veranistas que tinham casas de veraneio nas Brownies, no Sanssouci. Muitos ficavam hospedados no hotel, e eles trouxeram um carnaval elitizado, embranquecido para Friburgo, porque era essa elite que passeava por aqui. Né? Então, foi assim, eu acho que, pelo que você pesquisa também, né, eu acho que o carnaval popular, ele foi gradativamente se introduzindo, ocupando espaço, ocupando seu espaço aqui em Nova Friburgo. Né? Aí, na década de 70, começa o processo de embranquecimento do carnaval friburguense, com Acadêmico das Brownies, com essa que era uma escola genuinamente de veranistas, né? E depois a Village, através da querida Helena Trigo, ela traz as damas da sociedade friburguense para uma ala de casais, que era uma coisa inédita, né? Então saía Macrina Orlando com Roberto Abicalil, saía Tufi Miled com Hilda Miled, né? O Silvio Ruiz Galvez com a Helena Trigo. Os casais de Friburgo, da sociedade friburguense, Muros e Clélia, todos saíam nessa ala, né? Eles de fraque, elas de baiana estilizada, elegantérrimas, né? Embranqueceram o carnaval da Village. Em seguida, as famílias tradicionais do Perissé começaram também a se organizar e fazer alas de famílias, né? Na Unidos da Saudade. Até que em 76 surge a Imperatriz Olaria e também faz isso, movimentado exatamente pelo querido Rodolfo Abud, né? Que traz algumas representações brancas para dentro da Imperatriz Olaria. E aí há essa miscigenação, e aí eu tenho que dizer que os clubes sociais têm uma grande importância, porque passa naquele processo dos anos 70 para os anos 80, passa a ser um hábito desfilar na escola de samba e a ala inteira ir pular carnaval no clube com a fantasia da escola de samba. Então, os registros que nós temos dos últimos bailes de carnaval de Friburgo são alas da Unidos da Saudade, alas da Imperatriz, todas ocupando espaços, né? E aí começa uma sociabilidade diferenciada, que é essa junção, né? Que já não é mais o apartheid social, né? De pessoas de várias classes usando os clubes sociais como forma de se divertirem. Nós estamos chegando já nos 3/4 do programa, temos aí 14 minutos, mas eu queria trazer para vocês agora uma fala aí do carnaval já de agora, né? O carnaval de Marquês de Sapucaí, o carnaval de Bahia, esse carnaval agora que é já da Paulista, esse carnaval já de Milhões, esse carnaval que notabiliza, torna notável o Brasil, não mais somente pelo samba, né? Mas pelo carnaval, que eu acho que é algo diferente, né? No passado era Pelé, samba e futebol. Hoje é o carnaval de Friburgo, o carnaval do Brasil. É um produto, né, que deixou de ser o samba. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque acho que passa a ser um produto também, um produto e comercial. Davi, quer começar? Eu acho que o carnaval é orgânico, ele se reinventa e ele é ávido por respostas. Não adianta você tentar mexer no carnaval. O poder público, quando interfere no carnaval, ele só causa estragos, né? Como disse Goethe, sabiamente, o carnaval não é uma festa que o poder público ofereça à população. O carnaval é uma festa que a população oferece a ela própria, porque é ela que faz o carnaval. Então, em contrapartida a esse embranquecimento e essa transformação do carnaval das escolas de samba do Rio num produto turístico, o que acontece com o Carnaval do Rio de Janeiro? A proliferação de blocos de rua, né, tornando possível brincar em qualquer bairro do Rio de Janeiro, né? Então, isso é a resposta que a própria população dá a essas tentativas de transformação do Carnaval,
né? Não é diferente em Friburgo, né? E aí a gente vai copiando rapidamente esse modelo, porque Friburgo, como ninguém, tem essa capacidade e essa velocidade de transformar, né? Então é bacana isso, né? A gente observar isso. Então os blocos em Friburgo, na sexta-feira, fazem o melhor carnaval de Friburgo. Exatamente, concordo com você. Olha só, Janaína, se permite, eu vou entrar agora no debate, não como mediador, mas também como debatedor. O Davi traz aqui uma fala que eu não tinha ainda, quer dizer, aquele negócio, você participa, você assiste, mas você não consegue fazer esse diagnóstico que o Davi traz. Acho que é importantíssimo. Na medida que a Marquês de Sapucaí é criada, ela acaba fazendo um afastamento, né? Ela cria um afastamento, ela cria um show e que não permite, não sei, eu vejo dessa forma com a fala do Davi, ela não permite que ele seja mais popular, né? Popular é do povo, né? Que o povo tome, ele passa a ser um produto tipo exportação, um produto café 5 estrelas. E aí, o que acontece? Para se popularizar, tomam-se as ruas, né? Volta-se a tomar o asfalto. E, poxa, fantástica essa sua análise. Fantástica. O que a Janaína, lá atrás, ela teve a percepção de trazer na fonte primária dela, né, quando ela faz o final do século, né? Final do século XIX. Final do século XIX, nesses 10, 12 anos, nesse recorte que ela faz. Quer dizer, você traz agora que isso, com certeza, você tem que escrever isso. Por preciso atualizar, vou chamar a Janaína para me ajudar por favor, Janaína, escrevam isso vocês dois. Você aqui, por favor. Isso que o Davi falou foi um diálogo que eu tive com um colega meu, um conhecido meu, que ele falou assim, ele mora muito longe do centro da cidade, né? Aí ele falou assim, eu estou com vontade de ir ao centro para ver o carnaval. Surgiu o boato que o Gerson viria, umas coisas assim. Eu virei e falei, olha, para mim, a única coisa que preste é sexta-feira. Porque é a grande festa. Porque eu falo, se você tiver que vir, venha na sexta-feira, porque é onde tem esses blocos de rua, onde você não é espectador, né? Você é um folião. Todo mundo é protagonista. Todo mundo é protagonista. Agora, chega desfile de bloco, desfile de escola de samba, fica todo mundo ali assistindo. Que tem o seu valor. Eu acho que existe, especialmente em Friburgo. É importante dizer isso. A gente tem que parar de falar assim, porque compra tudo pronto do Rio de Janeiro. A palavra original, ela vem de origem. Então, original nem sempre é o novo. É o novo. É inovação, pode não ser significa. Releitura é inovação também. Sim. E nós vivemos no Carnaval de Friburgo uma coisa muito interessante e com muita dignidade, que é a economia circular. Nós compramos um carnaval, isso é sustentabilidade, mexemos um pouco nessas fantasias, trazemos elas relidas para a avenida, né, e depois vendemos para outras cidades. Então isso é economia circular, né? Isso movimenta uma cadeia produtiva sem igual. Não, tem seu valor. A escola sabe, a gente sabe o trabalho que isso dá, dos blocos. Eu falava essa também. semana, inclusive, sobre o seguinte, a importância que a gente tem que ter na formação da mão de obra em Friburgo para que as costureiras enxerguem além do pé da máquina, né? Porque elas podem ser grandes empreendedoras nessas oficinas de reformulação de roupas de carnaval. Né? Nós temos aí uma cadeia produtiva incrível para se ganhar dinheiro. Né? Tem um valor, mas eu sou do carnaval das ruas. Eu sou do carnaval popular. Tem o carnaval espetáculo, né, que seriam os desfiles, e o carnaval mesmo de rua. Eu também gosto muito. Que é o melhor digo na assim, sexta. nós temos alguns legados que a gente precisa pontuar, sobretudo Silvio Ruiz, com aquele bloco das piranhas da banda da Predial. Para mim, aquilo dali é um legado que nós temos que preservar ad eterno. Né? Porque aquilo mantém vivo uma coisa que era muito tradicional na nossa geração, com certeza. Que eram os homens vestirem de mulher, né? E tomar a Deus que essas novas gerações vestidas de mulher tenham consciência da importância de se respeitar a mulher, da importância de se honrar a mulher, da importância de ser um pouco mulher nesses minutos ou nessas horas do Bloco das Piranhas e entender o quão necessário é o respeito ao gênero feminino, né? Que não é não. Né? E aproveitar que eles estão vestidos de mulheres que sejam respeitosos com elas. Né? Acho que isso seria significativo para essas novas gerações. E nós estamos falando aqui de... A gente, quando fala hoje, tem alguns termos que a gente traz, e às vezes parece que eles são tão descontextualizados. Não, mas é o que o contemporâneo tem que trazer. Nós falamos em produto, né?
quando nós estamos falando aqui em sextas-feiras, provavelmente você que nos ouve, nos vê, na sua cidade, as sextas-feiras provavelmente tem isso. Se não for na sexta-feira, o que é na sexta-feira nossa pode ser no sábado seu, ou na segunda, ou na terça, ou o que seja. Mas o que nós estamos falando é da espontaneidade. É daquele que pega e faz uma fantasia de qualquer forma. Aquele que, ou não faz de qualquer forma, aquele que prepara a fantasia com 2, 3 amigos. Ou aquele que é solitário, como nós tínhamos aqui em Friburgo, que tinha o bloco dos malas. E o bloco dos malas é o camarada que saía, às vezes, sozinho. Começou com um camarada saindo sozinho com uma mala, tá? Sem falar nada. E ele escrevia na mala dele alguma coisa que era uma crítica política, uma crítica política, social, ou que fosse. E aquilo ali começou a ganhar corpo, e depois tinha o bloco dos malas, que todo mundo fazia sua crítica, né? Ao vizinho, né? Parecia aquela coisa de malhação de Judas, né? Pois não, isso foi uma coisa que o Carnaval perdeu um pouquinho, né? A crítica social, né? Antigamente a gente via, eu não sei como é que está hoje no Rio de Janeiro, porque até não estou acompanhando, mas a gente via as máscaras no subúrbio ainda tem muita crítica políticos, social. ainda tem. Eu acho que aqui tem um recorte que eu gosto muito. Ali na Vila Nova tinha o Parque da Cascata, onde construíram a Fundação Getúlio Vargas, e diz que chovia muito e não tinha ainda um tratamento para captar essas águas. Sim. E que o Vanor tinha prometido que, ganhando a eleição, ia fazer essa captação de águas e acabar com essa água que entrava nas residências na Vila Nova. E o Vanor ganhou e não fez nada. Então, no Carnaval, depois que o Vanor já estava eleito, diz que tem um samba que fala que na Vila Nova já tem até jacaré nadando, né, de tanta água. E que existia um aguardente, que ainda existe, chamado Providência, né? Uma cachaça chamada Providência, e no final do refrão diz assim: e temos certeza que essa hora Vanor já está tomando uma providência. Né? Então era uma forma de brincar, né? Isso eu acho legal. Era jocoso, né? Era o riso fácil, engraçado, era crítica social. A gente, na época de política, a gente tinha muito medo do Bloco da Mala, né? Tinha sempre tinha o meu nome, o seu nome, né? Tinha sempre Davi, alguma coisa, toma vergonha! Então é verdade, né, Janaína? E depois teve o Blocozão, que era a juventude da nossa geração, Rogério D'Angelo, né? Esse grupo todo fez o Blocozão, né? O Miele, era um grupo grande, né? Aliás, fazer um registro aqui. Nós temos 3 gerações sentadas aqui à mesa do Colégio Anchieta, né? 3 gerações seguidas. Roosevelt, Janaína Botelho e eu. Exatamente. Né? Nós 3 estudamos no Colégio Anchieta na mesma época, né? Estamos aqui reunidos falando de Nova Friburgo, 3 né? apaixonados pela cultura. Com somos certeza. 3 apaixonados pela história. Isso independente de... Somos 3 apaixonados por Friburgo, né? O que nos une com certeza é Friburgo, nossos laços, né? Com certeza é a nossa cidade. Mas nós estamos terminando já o programa, temos aí 3 minutos para a gente poder nós nos despedirmos e falando o recado aí do carnaval, que a gente... Carnaval de todos os tempos. Acho que carnaval, como o Davi, trazendo um pouco de Davi, um pouco de Janaína, acho que o carnaval não tem muita receita, né? Acho que é mais... É um respeito com uma certa tolerância, né, com uma certa paciência porque a gente vê, e uma certa parcimônia, mas eu acho que é carnaval. Né? Não, às vezes assim, talvez eu tenha sido até indelicada em falar assim, o carnaval de rua, de sexta-feira é muito melhor, depois dos blocos de escola de samba, você vira um mero espectador. Isso é indelicado, né? Foi até indelicado da minha parte. Mas a gente sabe o trabalho. É importante que a gente tenha esse olhar. Mas o carnaval tem seu processo, Sim. né? Como eu falei também, você não tem mais a crítica social, e realmente não existe, mas é assim, né? Olha o que a gente falou, como a gente começou o carnaval e até onde a gente chegou, né? Exatamente. A gente falou desse apartheid, né, que Friburgo tinha, e hoje houve aquela simbiose, e hoje a gente tem um carnaval, não tem mais aquele carnaval discricionário. Olha como ele foi evoluindo, né? E é isso aí, é em movimento, né? E vamos continuar trazendo, né, como o Davi trouxe essa memória, porque você não acha isso em documentação. O livro dele, né, até quarta-feira, é um livro que traz a memória, ele entrevistou muitas pessoas. Eu só entrevistei aí o Leônidas, né? Eu não entrei muito nessa seara. Mas como é importante a gente deixar esse registro
porque para a gente ver, né, como é que se deu esse processo, todo esse processo histórico, e ele vai evoluindo, né? Foi muito bom, Janaína. E a gente vai acompanhando e vai registrando, né, Davi? Foi muito bom, Janaína. Te agradeço muito, porque acho que a gente conseguiu fazer essa conexão, sem perder, né, essa liga, e a gente trouxe a história e a gente conseguiu, com o Davi, a gente fazer o respeito à história. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que fazer o reconhecimento, fazer essa liga, né, Davi? Há cerca de 18 anos eu comento Carnaval pela TV Zoom. E aí seria leviano eu não deixar aqui um registro da importância da Zoom, né, na captação dessa memória, né? A Zoom tem hoje um acervo que merece e tem uma importância enorme e merece ser preservado, exatamente porque ela guarda os últimos 20 anos, momentos muito difíceis da história de Friburgo, inclusive. Carnaval tem muito a ver com política, né? Então a gente não pode dissociar isso, né? Então a gente tem registros muito importantes através das lentes desses profissionais da TV Zoom, né? Desse esforço enorme de botar uma equipe na rua, só quem faz sabe, né? É muito difícil, né? Com as tecnologias novas, com tudo isso é muito difícil, drones, né? Tudo isso é muito complicado. Mas a Zoom tem essa responsabilidade, tem esse acervo que merece ser revisitado, talvez até para produzir documentários e as pessoas possam conhecer desses últimos anos, desses últimos 20 anos do Carnaval, do quão orgânico da importância dessa indústria criativa, né? E dessa cadeia produtiva que gera tantos empregos, que são muitos empregos, né? E movimenta tanto dinheiro para a cidade, né? Então, agradecer a oportunidade, dizer que você jamais será indelicada em nenhum momento, né? A sua opinião é respeitadíssima, você é uma pessoa necessária na história de Friburgo. Obrigada. Davi, queria te agradecer muito, dizer para você que com muito respeito que a gente recebe você aqui, com muita gratidão, porque além de você fazer parte da história da Zoom, você faz parte, assim como Janaína hoje, como Janaína faz a pesquisa da história, você faz parte da história, né? Então é importante a gente considerar. Eu sou daqueles que tenho de alguma forma uma dúvida muito grande com relação dessas homenagens que são feitas, né? Tipo homenagem que eu chamo de homenagem americana, né? Homenagem de guerra. As pessoas, o tributo àquele que se foi, né? Então a gente tem que, sempre que possível, eu faço o tributo, a homenagem daqueles que estão aqui, e a gente agradecer a vocês dois, né? A nossa cidade, Nova Friburgo, não seria a mesma sem vocês dois. Tá? Por quê? Porque vocês fazem aquecer a todo instante, trazendo a memória e a historicidade de Nova Friburgo. E isso, quer sejam os jovens, os mais antigos, eles aquecem suas vidas através dessa história que vocês contam. E a gente gostaria também de agradecer muito às escolas de samba de Nova Friburgo, que movimentam aqui direta e indiretamente 15 mil pessoas para fazer esse carnaval, que é o melhor carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro, é o carnaval de Nova Friburgo, o nosso carnaval, que isso não é de agora, é de muitos anos. Nós somos em Nova Friburgo, somos 8 escolas de samba aqui. Somos escolas de samba de 2 grupos, né? Do grupo especial, a Imperatriz de Olaria, Vilagem do Samba, Alunos do Samba, Unidos da Saudade, e da Série A, o Bola Branca, o Globo de Ouro, Unidos do Imperador e o Raio de Lar. Queria agradecer muito a esse time que me ancora aqui na TV Zoom, na Zoom, que é o Salvador Canto, a Anne, a Ana Carolina, na técnica o Rafael Teixeira e o Marconi. Muito obrigado a vocês que estiveram com a gente até agora. Um bom final de carnaval, uma boa semana daí para frente e até lá com o próximo programa Zoom Debate. Muito obrigado.